Já estamos de volta, segundo bloco do programa TV Câmara recebe hoje recebendo o psicólogo Fernando Tulim de Mello, falando sobre redes sociais, sobre internet, sobre a questão desse momento que estamos acompanhando aí, que é o jogo Baleia Azul, que leva muitas pessoas aí a cometer até o suicídio, vem preocupando autoridades, as famílias e também eu comentei no final do bloco a responsabilidade, o compromisso por parte de alguns veículos de comunicação. E agora vamos falar um pouquinho sobre uma série também que está sendo exibida pela Netflix, que é 13 Reasons Why, 13 razões pelas quais, que também trata de alguns motivos que levam a pessoa a tirar a própria vida. Sim. Está gerando muitas discussões, algumas pessoas, quem é adepto, quem gosta, tudo bem, mas tem muita gente indo contra essa série. Enfim, o que você pode falar um pouquinho sobre o papel dos veículos de comunicação, no caso de uma plataforma, no caso do Netflix, que tem milhões de adeptos que acompanham, e é uma série polêmica. Muito polêmica, na verdade até demais. Mas o veículo, as formas de divulgação, as formas de comunicação, elas têm que se atentar muito ao falar de suicídio. Dependendo da forma como falamos sobre suicídio, a gente vai estimular. Dependendo da forma como falamos, a gente vai conseguir repreender, de alguma forma, conseguir controlar. No caso da série, teve essas duas reações. Tivemos pessoas que perceberam que também passavam pelas mesmas situações ou semelhantes com a personagem, então acaba tendo uma identificação. No caso dessa série, 13 Reasons Why, conta a história de uma estudante que se matou depois de sofrer bullying. Isso, ela sofreu muito bullying na escola, ela tem 16 ou 17 anos, ela está vivendo como muitas outras pessoas. A escola não é mesmo um lugar muito agradável, não é um lugar que a gente consegue manter boas relações para sempre, também mas é um lugar de muito bullying. Os crianças e adolescentes, eles não têm muito freio na hora de brincar, na hora de zoar, na hora de nada disso. Tem pessoas que acabam tornando esse ambiente um pouco mais pesado, E essas pessoas colaboram muito para o entristecimento, ou a depressão, ou a ansiedade dos colegas. Isso é fato. Tanto a pessoa que está cometendo bullying, quanto a pessoa que está sofrendo bullying tem que estar em tratamento. Isso é um fato. Mas voltando um pouco para a questão da série, e como que ela aborda essa questão do suicídio. Depois da série, um mês depois da série, a gente teve um aumento de procura de 445% na Central de Valorização à Vida. 445% é muito alto. É muito alto. Tem uma vantagem, a pessoa procurou ajuda. A pessoa não foi cometer suicídio. Sim, com certeza. Tem a desvantagem que aflora isso às vezes, serve um pouco como gatilho para o suicídio. O que a gente percebe é que a série em si não é a maior culpada. Uma pessoa saudável, que se for assistir a série, não vai cometer suicídio. Se deixar influenciar. Não vai se deixar influenciar. Uma pessoa com depressão, uma pessoa psicótica, uma pessoa bipolar, talvez sim. E o risco que nós dissemos há poucos instantes, que é a pessoa se identificar. Sim. De repente com o personagem, nossa, é parecida com a minha história. E será que eu devo me matar também? É um questionamento que às vezes a pessoa faz. Então perguntam para Fernando, você recomendaria que meu filho assistisse essa série? Assim, olha, se ele não for uma pessoa depressiva, se ele não for uma pessoa bipolar ou psicótica, eu recomendo. Mas se essa pessoa tiver algum traço, já pensou em suicídio, já demonstrou algum sinal de que queria se matar, eu não recomendo. Eu falo, não, vamos esperar essa pessoa ficar um pouco mais madura, um pouco melhor, um pouco mais saudável, aí se ela quiser, mais pra frente assistir, ela assiste. Eu acho que, fazendo um comparativo aqui, você falou agora sobre imprensa, veículos de comunicação, eu me lembro que no passado, quem acompanhava aí as novelas da década de 80,
né? Havia ali diversas cenas onde os protagonistas da novela, quando estavam chateados, tinham brigado com alguém, com a esposa, com a namorada, ia lá, pegava um copo de uísque, um cigarro na mão, quer dizer, acabava de uma certa forma influenciando também algumas pessoas. Sim, né? Poxa, toda vez que eu vou ficar triste, eu vou acender um cigarro e vou tomar, encher a cara. Né? E a gente sabe que com o passar dos anos, foi divulgado amplamente os malefícios do álcool, os malefícios do cigarro. Hoje uma pessoa que é bem informada, tem consciência, lógico, cada um tem seu livre-arbítrio, fumar ou não fumar, sabe dos malefícios. Hoje há uma campanha por parte do Ministério da Saúde nas caixas de cigarro, fotos aí que ilustram aí os malefícios do cigarro, principalmente a questão do câncer. Mas aí cada um tem, né, o seu livre-arbítrio. Mas Sim. a importância, como nós dissemos aqui, da influência. A pessoa está ali acompanhando, nossa, é verdade, eu vou buscar, né, de repente uma muleta ali, né, o cigarro, o álcool. Quer dizer, é delicada, a situação é muito delicada. A comunicação é delicada. Trabalhar o que a gente está trabalhando da forma como estamos agora é produtivo. Usar esses temas de forma muito deliberada é prejudicial. Então, a gente sabe que a gente é totalmente influenciado pelas mídias. Somos. Né? E tanto é que, aproveitando novamente e usando como exemplo as telenovelas, eu lembro que no passado, lá atrás, não é que eu seja tão velho assim, mas enfim, né? Eu só tenho um pouco mais novo que o Dernival Rodrigues Manfio, né? O Dernival, mas no passado uma novela você não via palavrão. Esses dias atrás eu estava acompanhando uma novela num determinado canal, quase por volta das 10 da noite, quer dizer, não é tão tarde assim. Sim. Onde muitas crianças ainda assistem televisão, estão acompanhando ali os pais. Palavrões, sim, coisas que a gente nunca imaginaria ouvir num canal de televisão, os personagens ali xingando o outro com palavras de baixo calão. Eu acho, sabe, algumas pessoas acham normal, eu acho assim, complicado, é preocupante, porque uma criança está ali acompanhando o pai ou a mãe assistindo uma determinada novela, acaba absorvendo, ouvindo aquele palavrão, aí vai na escolinha e acaba chamando o coleguinha daquele mesmo palavrão. Sim. Quer dizer, gente, o que vai acontecer no futuro? Não, tá complicado, as coisas estão cada vez mais escancaradas, né? As portas ficam mais abertas, as janelas, fica tudo aberto, né? Inclusive o xingamento, o sexo, né? Aparece também nas novelas. E sim, isso influencia o comportamento de quem está assistindo, não só do jovem. O jovem é pior, na minha opinião, porque ele não está formado ainda. Sim, tem fase Ele está em fase de formação, ele precisa aprender algumas coisas que ele vai saber se dar bem na sociedade mais para frente. E que não é xingando. Quando você se depara com uma situação, como por exemplo, uma família que busca ajuda, você como psicólogo, qual que é a avaliação que você vê a questão do ambiente, da família? Qual que é a conclusão que você tem num caso quando a pessoa chega, olha, meu filho está com problema, meu filho... você faz uma avaliação, acredito que você faz uma avaliação não só da pessoa, mas também da família. O que você tem visto ultimamente, nas últimas consultas, quando você se depara com situações como esta, né, com a pessoa com depressão, a participação da família, a família normalmente não se preocupa tanto, não está tão junto, está faltando um pouco da família nessa questão. Qual que é a sua avaliação como psicólogo? Existe um pouco dos dois lados. Existe muito a interferência da família, com certeza, né? Onde a gente nasce, onde a gente é criado, onde que as coisas acontecem no momento que a gente está em desenvolvimento, momento infantil, certo? Vai também da criança, do adolescente, mais para frente o adulto, saber um pouco como lidar com isso ou como ela entende a informação que está sendo passada pela família. Mas aproveitando, só interrompendo, perdão, mas por exemplo, nós já entrevistamos aqui diversos especialistas, autoridades, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar aqui, inclusive aqui na TV Câmara. A gente sabe que numa situação de conflito entre a família, o pai e a mãe, né? Sim. Por algum motivo, aí a criança acaba convivendo naquele ambiente. Esses dias, inclusive, eu fiz uma matéria sobre alienação parental, onde no caso de separação, determinado membro da família, o pai, a mãe ou até os avós, acabam influenciando uma criança, fazendo com que essa criança tenha ódio. Por exemplo,
A mãe fica com a guarda da criança, ela acaba fazendo uma lavagem cerebral na criança para que ela odeie o pai. Mas isso né? é um absurdo. E aí o que acontece? Isso me preocupa, porque a criança, com esses pensamentos negativos, convivendo nesse ambiente, de repente, infelizmente, acaba buscando uma solução ali num jogo ali como o Baleia Azul, de repente buscando uma válvula de escape, ou de repente uma outra saída, no caso das drogas, a gente sabe que infelizmente é uma verdade, a marginalidade, é complicado, a família tem uma responsabilidade muito grande, os pais... Sim, os pais têm uma responsabilidade gigantesca sobre a vida dessa criança que está em desenvolvimento. Sim. A forma como ela vai se desenvolver vai variar, com certeza vai ter influência externa dentro de casa, contra uma influência externa fora de casa, certo? Se essa criança vem bem de casa, ela vai conseguir negar a droga, por exemplo, ela vai conseguir não entrar em relações conflituosas, ela vai conseguir dar um jeito. Se ela tiver uma base. Ela vai ter uma base. Né? Essa base é muito importante, mas é inegável que essa base tem que estar forte. Essa mãe que incita o ódio nessa criança com o pai, vai incitar o ódio para essa criança com um monte de coisa. Ela vai ser uma criança que vai odiar coisas. Né? Como é que a gente odeia o próprio pai? Né? Como que a gente odeia a própria mãe? A gente não odeia. É um assunto delicado, preocupante. Muito delicado. E eu queria aproveitar, Fernando, o assunto é relevante, é importante para você que está acompanhando a TV Câmara. Eu queria, você que é um especialista da área, eu queria que você deixasse na reta final do programa, o assunto é tão importante que passou tão rápido, mas eu queria aproveitar e que você deixasse, de repente, é complicado, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, Sim, sem dúvida. Ninguém sabe do problema da família, o que a família está passando. Exato. Mas teria algumas dicas, algumas orientações para os pais? Nós dissemos aqui no caso do jogo Baleia Azul, né, um sintoma, uma coisa que é fácil de detectar, são ferimentos que são provocados, né, pelas pessoas que aderem e que acabam participando desse jogo, das crianças, dos adolescentes. Mas, por exemplo, alguma orientação que você poderia deixar para os nossos telespectadores quanto à mudança de comportamento, né, alguns indícios, enfim, pelo menos para auxiliar no que se trata uma avaliação preliminar. Sim. No que se trata do suicídio, que é o tema que a gente começou e que acho que tem que dar um ponto final nele também. Com certeza, claro. Né? Um ponto final fica estranho falar, porque um ponto final também seria... Uma atenção especial. Seria uma atenção especial. Né? A gente tem que dar uma atenção. A pessoa que fala que vai cometer suicídio é porque muito provavelmente ela está pensando em cometer suicídio. Quando a pessoa fala assim, olha, eu vou morrer, vou me matar... eu queria dormir para sempre, né? Existe. Nossa, eu queria dormir para sempre. Nossa, a vida tá tão ruim. Nossa, eu não vejo sentido mais na vida. A gente tem que dar uma atenção para essa pessoa, porque se ela tá falando, não é frescura. E quando você fala atenção, é acompanhar de perto o comportamento da pessoa, a rotina da pessoa. Ver o que ela tá fazendo, ver se ela precisa de ajuda. É porque às vezes ela tá implorando ajuda e a gente não percebe. Né? Às vezes a pessoa tá, nossa, tá tão difícil, tá horrível, preferia não viver do que passar por essa situação, preferia ficar em casa o dia inteiro dormindo, né? Então, assim, a pessoa que vai cometer um suicídio, ela já é uma pessoa que está em depressão. Grande maioria das vezes. Se não for um psicótico, esquizofrênico, que às vezes está com medo de alguma alucinação e se mata, não, ela vai estar em depressão, mesmo dentro da bipolaridade, assim, ela vai estar em depressão. E a depressão, a gente não costuma tratar como depressão. A gente trata como frescura, a gente trata como folga, vagabundice, a gente trata como tudo, menos que essa pessoa está em depressão. Então, uma dica, presta atenção se essa pessoa é folgada ou se essa pessoa está em depressão. A gente não fala para uma pessoa que tem câncer, levanta dessa cama e vai fazer suas coisas. Mas a gente fala isso para uma pessoa com depressão. Uma pessoa que está ardendo em febre, fala assim, meu, por que você está com febre por quê? Né? A gente fala isso para uma pessoa com depressão. É um absurdo. Acho que a gente tem que tratar o problema psicológico parecido com o físico. Sabe? Porque quem sabe assim as pessoas entendem a relevância. Esse choque, não dá esse choque na pessoa. Isso choca. Bom, fica aqui, né, um conselho para que você acompanhe a rotina do seu filho, da sua filha, mudança de comportamento. Nós dissemos aqui nesse programa, temos alguns exemplos de mudança de comportamento,
mas, como disse o Fernando, o assunto hoje é a questão do suicídio e aproveitando o gancho desse jogo que é a Baleia Azul, que está, como eu disse no início do programa, preocupando autoridades no país, fora do país. Ele teve início na Rússia, né, como disse aqui, como explicou o Fernando, através de uma postagem de uma informação que não era real, não era verídica, e acabou se tornando real. Se tornando esse jogo aí, que é a tal da Baleia Azul. Fernando, eu queria que você ficasse à vontade para deixar suas considerações finais, agradecer os esclarecimentos à população. É um momento delicado, onde fica aí o apelo para que você, pai, você, mãe, acompanhe com mais atenção o comportamento do seu filho, da sua filha, no ambiente que ele convive, com os colegas, com os amigos, na escola, no dia a dia. É um momento delicado, né? E toda atenção é pouca, então tem que acompanhar com mais carinho o comportamento dos seus filhos em casa, né? Inclusive, se possível, mas de repente acompanhar também o que ele tem feito nas redes sociais, né? Sim, acho que o mínimo de atenção. As plataformas que ele tem participado, as redes sociais que ele tem participado, interagido, o material que ele tem compartilhado, curtido, olhar com mais carinho, né, o dia a dia do seu filho e da sua filha. Com certeza, tem que ter um mínimo de vontade de estar sabendo o que está acontecendo na vida do seu filho. É difícil? O adolescente quer privacidade, né? E ele merece privacidade, acho que ele merece muito. Mas é obrigação do pai ver se ele está se colocando em risco. Está se colocando em risco, vamos intervir de alguma forma. Claro. Né? Mas a melhor dica que eu posso deixar aqui hoje para todo mundo é não protela, sabe? Tem coisa que acontece, tem problemas acontecendo, tem um filho com depressão, um filho muito ansioso, tem um filho psicótico, às vezes acontece, o filho é psicótico, a mãe não percebe e não busca tratamento. Busquem ajuda. Não adianta ficar protelando ajuda, não adianta ficar esperando que vai chegar de algum lugar. Uma primeira ajuda, um primeiro passo seria, de repente, um psicólogo, um profissional da área? Qualquer ajuda, desde os amigos que podem estar orientando alguma coisa, psicólogos, psiquiatras, médicos, não sei, onde a pessoa sinta vontade, de repente até algum meio religioso, por que não? Claro. Né? Onde essa pessoa se sinta acolhida, onde essa pessoa possa conseguir viver de uma forma saudável, né? Eu vou ser imparcial porque não tem como, eu sou psicólogo, então eu oriento busca por profissionais de psicologia ou de psiquiatria que são médicos, às vezes é caso para medicação, né? Nem sempre os amigos vão dar os melhores conselhos, claro. Nem sempre a família sabe muito bem como agir, então a ajuda profissional é muito interessante. Perfeito. Fernando, eu queria agradecer a sua presença aqui na TV Câmara. Espero que você volte mais vezes, tratando sobre outros assuntos relacionados à psicologia, ao comportamento do ser humano. Agradecer os esclarecimentos e também as orientações para a família tupanense que está acompanhando o nosso programa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Glaucio. Bom, nós chegamos ao final do programa TV Câmara Recebe, hoje recebendo o psicólogo Fernando Tulim de Mello, falando sobre suicídio, o conteúdo que hoje os filhos têm como compartilhar, como curtir nas redes sociais. Falamos em especial desse jogo, a Baleia Azul, que tem despertado a atenção e a preocupação de autoridades em todo o mundo e que acaba, infelizmente, culminando as pessoas que, infelizmente, têm participado desse jogo, uma parte delas chegam até, né, a tirar a própria vida. Preocupante. Então é um momento de você ficar atento, acompanhar de perto o comportamento do seu filho, a mudança de comportamento do seu filho, da sua filha, e caso necessite, procurar ajuda de um especialista, de um profissional. E acho que toda atenção é importante. A família está acompanhando de perto o crescimento, né, e o dia a dia do filho e da filha, não só em casa, mas também no convívio com os amigos, na escola, no entretenimento, no lazer. É importante você estar acompanhando de perto. E hoje falamos sobre essa mudança, essa preocupação, esse momento que estamos acompanhando através das redes sociais, em especial a questão do jogo Baleia Azul, que tem, infelizmente, tirado vidas de pessoas em todo o mundo. A questão do suicídio é preocupante.
Nós agradecemos a sua audiência. Em breve voltaremos com mais um programa TV Câmara Recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais.